Eu não sou médico. Imagina se eu tiver que ir classificar um médico. Não estou em condições de classificar um médico, não é? Não sou político. Quer dizer, não posso classificar, por exemplo, o Tom Changa, que tem uma carreira de político. Então, não pode ser um campestre ou quem quer que seja para vir avaliar o que o intelectual tem que dizer ou não tem que dizer. Só os meus pares podem fazer isto, não é? Tem que ter um mínimo de trabalho intelectual suficiente para poder dizer o que o intelectual deve ou não dizer. Então, se não tiver essas condições, não está em condições de dizer o que quer que seja. Pode emitir as suas opiniões. E termina aí, é uma doxa, uma opinião, é uma coisa de lá. E fica aí. E não vai para além disso. É uma pequena chega. O intelectual não fala em função daquilo que as pessoas querem ouvir. O intelectual tem a sua dignidade, tem a sua liberdade e tem a sua capacidade, trabalha, lê, investiga e tem uma estrutura. Desculpa, doutor. Não, desculpa. Nem sempre o intelectual fala o que devia dizer. Eu conheço uma história do arquiteto Forjage, um trabalho que ele fez, que era de muito respeito, que recomendava que não se podia fazer construções nas barreiras de Maputo. Entretanto, vai ver quem assinou os termos das obras todas que andam na circular de Maputo, na marginal de Maputo. E ele ainda não justificou por que no passado mentiu e agora mudou. Porque na altura que ele disse que não devesse construir, não haviam essas chuvas ácidas, havia pouca erosão no Maputo. Agora cai erosão, ele já encontrou uma técnica, estudada onde? Então, para dizer que não se pode pensar que aquele que não foi à universidade não sabe o que quer, não sabe ver. Muito bem. Voltamos ao Dr. Conrado. Creio que já tenha sido ultrapassado esse ponto. Não, Gostava que respondesse a minha pergunta, por favor, professor. Eu penso que há uma grande confusão aqui. E, pessoalmente, não gosto disto, não é? Não é isto que eu gosto. O debate tem que ser respeitada a palavra, por isso que eu nunca corto ninguém, não fiz nada disso, nem interpelo. É uma questão de prudência, de intelectualidade, de rigor, de decoro. É uma parte integrante, faz parte da educação, não é? Podemos cortar alguém. E eu não estou a dizer em nenhuma circunstância que os que não foram para a universidade não têm nada para dizer. Pelo contrário, tem uma perspectiva, tem uma compreensão, tem uma capacidade que é própria. A experiência do dia a dia, ela de per si constitui uma forma de conhecimento. Não é isso que estou a dizer. Por favor, vamos avançar, doutor. Só para terminar, só estou a dizer que quem avalia tem que ser um par. E ponto final. Agora, o que se disser sobre o médico que não for médico é uma opinião. E é respeitável, mas termina aí. Agora, no que concerne, portanto, as prioridades sobre quais são as grandes prioridades em termos de desenvolvimento. A primeira grande questão, nós precisamos de um fundo de apoio às iniciativas juvenis em Moçambique. É fundamental. Por uma razão muito simples. É que as políticas de emprego, as políticas de habitação orientadas para os jovens, elas não surtiram os efeitos que seriam provavelmente os mais desejáveis. Por essa razão, nós temos muitos jovens, por exemplo, no desemprego, muitos jovens na informalidade e temos muita frustração juvenil. Temos a privação relativa, para usar Hirschman, dos jovens. É necessário fundos dedicados e orientados especificamente para os jovens. O outro aspecto fundamental, é preciso que o Estado aprofunde os mecanismos de transparência. Os mecanismos de transparência permitem, no fundo, que o Estado seja visível, aceitável e que haja aquiescência da sociedade em relação às ordens e à dinâmica do próprio Estado. Ou seja, nós temos que reformar em profundidade a estrutura do Estado que corresponda aos interesses nacionais em relação àquilo que tinha sido o projeto de 75. Muito bem. Doutor, vou insistir, peço desculpas de cortar, vou insistir para que a resposta seja mesmo de acordo com a questão que faço. A questão é, como é que deve-se entender o fato de termos um país a crescer do ponto de vista de infraestruturas, mas do ponto de vista de qualidade de vida, a situação está cada vez pior. Os dados agora indicam que 66% da população moçambicana é pobre. Mas em termos de infraestruturas, olhando para os relatórios, tivemos, obviamente, algum desenvolvimento. Sim. Então a questão é como fazer o moçambicano perceber que o país está a desenvolver, não obstante o custo de vida estar cada vez mais alto, estar cada vez mais difícil viver neste país que se diz estar a desenvolver. Obrigado. Nós tivemos um grande problema em Moçambique. A nossa opção de desenvolvimento ela não é consistente com os problemas de Moçambique hoje.
Nós, infelizmente, seguimos muito os diktat das instituições da Bretton Woods e de alguns países ocidentais, em que a grande tese era que o desenvolvimento de um país é sobretudo visto nos investimentos nas infraestruturas, que isto depois contribui para o crescimento económico. Era esta a tese do Banco Mundial, do FMI. É errado, porque nós, infelizmente, ao fazermos isso, é verdade que nós temos infraestruturas que foram sendo construídas no país, várias infraestruturas, não todas, e talvez algumas que serão vitais também não foram feitas ainda, mas foi feito. Mas, ao mesmo tempo, nós devíamos talvez seguir um modelo que fosse mais desenvolvimentista. Como é que pretende, por exemplo, investir na educação, na defesa e na saúde, se o modelo de privatização, o modelo de desenvolvimento escolhido, ele insiste bastante no crescimento econômico, que significa, na verdade, não é o humano que está presente ali. Fato. Como é que é possível? O Estado moçambicano é um Estado hoje que não controla, ou controla pouco os setores-chave da sua economia. Por exemplo, nós temos exploração de recursos naturais em Moçambique. Onde é que o Estado moçambicano participa nessa exploração? Que seria talvez um lugar, o Estado tinha que tirar o dinheiro para depois investir na educação, investir na saúde e na nossa defesa.